Então participe. Também nós temos aí todas as nossas, os nossos endereços para a sua participação. Então anote e faça parte deste nosso grande desafio. Estamos caminhando já para um 5º mês, né, de quarentena, e estamos certos de que Deus vai nos acompanhar até esta fase passar definitivamente. Amém? Não sei como é que você está recebendo estas reflexões, as grandes orações de Jesus. Nós estamos tentando extrair destas orações algo prático para o nosso dia a dia. Então, mais uma vez, nós vamos nos reportar a Lucas capítulo 9, nos versículos 18 a 20, falando mais uma vez sobre uma das orações, mesmo não tendo um conteúdo, não sabendo que Jesus orou, o que ele falou, nós estamos aproveitando e extraindo destas falas de Jesus com o Pai, alguns princípios que possam nortear o nosso andar, o nosso viver. Lucas 9, 18 diz assim: certa vez, Jesus estava orando, diz o texto, em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então, ele lhes disse, ou lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? E eles então responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou. Aí Jesus volta-se para eles e diz, e vocês, o que dizem? Perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Que Deus abençoe esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós vamos agora lidar com esta palavra eterna, maravilhosa, abençoada, palavra de verdade. Ajuda-nos a extrair daqui alguns princípios que possam nortear o nosso andar, o nosso viver e nos motivar mais e mais a orar como Jesus orou. Recebe a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus e que todos digam amém. Deixe-me lembrar algo que aconteceu num passado não tão longo assim, mas um passado recente. Nas décadas de 80 e 90, surgiu um movimento que foi conhecido como guerra espiritual. E o centro desse movimento aconteceu no nosso país vizinho aqui, com uma maior intensidade na Argentina. E um grupo de líderes, de pastores, como Peter Wagner, que foi professor de uma universidade americana, Carlos Anaconda, Omar Cabreira, Edgardo Silvoso, Eduardo Lorenzo, mais tarde surgiu o pastor Larry Lee, que endossou este movimento com a publicação de um livro sobre oração, dizendo as armas da sua guerra. Isso aconteceu nas décadas aí de 80 e 90. E muitas coisas ocorreram. Não sei se você se lembra, mas houve uma onda em quase todas as igrejas de pessoas sendo, vamos dizer assim, alcançadas, sendo abençoadas. Dentes de ouro começaram a aparecer. Essas pessoas foram aos especialistas para comprovar. Muitas pessoas começavam a cair durante as pregações, inclusive numa das reuniões do evangelista Carlos Anaconda, esse poder, queridos, era tão visível que as pessoas que passavam nas ruas, próximas ao local onde eles estavam se reunindo, as pessoas caíam sem saber o que estava acontecendo. Todo esse movimento, ele foi alimentado pelas orações em favor da Argentina, que, segundo alguns, estava sob uma grande maldição. E, inclusive, um dos pastores, o Edgardo Silvoso, ele chegou a afirmar o seguinte, olha, eu não encaro a oração de guerra
como uma finalidade em si mesma. Meu principal interesse é a oração de guerra que ajuda, diz ele, a produzir um evangelismo eficaz. E essa declaração, ela se torna, eu diria assim, vital, na medida em que nós olhamos para a igreja de hoje, porque não resta dúvida que essa guerra espiritual, mesmo não estando sendo alimentada por líderes, sendo falada, ela ainda existe. Mas me parece que a igreja perdeu um pouco do seu foco. Ela se esqueceu dessa missão importantíssima que é a missão de evangelizar, de ganhar almas para Cristo, de estender o reino de Deus. Essa é a nossa missão. Nós não estamos aqui apenas para bordar vestiduras de santos. Estamos aqui para ganhar almas. Então, essa oração de guerra, ela tem este sentido, tem este contexto. Porque se a oração não produz frutos, ou almas rendidas a Cristo, ela perde a sua razão de existir. Então, quando estudamos sobre as orações de Jesus, nós precisamos ter em mente que essas orações que ele fez tinham um alvo, um propósito definido, uma razão de ser. Todas as vezes que Jesus se comunicava com o Pai, o pano de fundo dessas orações era a implantação do reino, a conquista de almas, a propagação da mensagem do Evangelho. Jesus não orava só por orar, ele orava, obviamente, com um foco, um propósito bem definido. Pois se estes objetivos não fossem cumpridos, também a cruz perderia a sua razão de existir. Queridos, o sacrifício que Jesus fez na cruz teria sido apenas um sacrifício humano, como tantos outros que aconteciam naquela época, se não houvesse uma razão maior. Por isso, Jesus se lançou numa ofensiva contra Satanás logo no início do seu ministério. Por isso eu comecei falando sobre guerra espiritual. Esta guerra ainda existe, essa batalha ainda existe. Nós somos confrontados a cada momento com desafios. Haja vista a situação que o mundo está vivendo aí com essa pandemia. Então nós precisamos de ter consciência de que essas orações ainda são importantes, né? É por esta razão que Jesus se lançou, desafiou logo no início do seu ministério a Satanás. Você se lembra que antes do seu batismo ele orou. Antes de anunciar o projeto do seu reino na sinagoga de Nazaré, ele orou. Antes de escolher, nós comentamos aqui, os 12 apóstolos, ele se dedicou à oração. Antes de pregar o sermão do monte, Jesus orou. Antes da multiplicação dos pães, ele falou com o Pai. Antes de ressuscitar Lázaro, ele clamou a Deus. Então veja que ele estava num confronto com forças maiores, lutando, batalhando, fazendo uma oração de guerra. E mais uma vez, enquanto ele orava, ele estendeu o seu coração, os seus sentimentos, ele pensou nos seus discípulos, como eles estavam absorvendo todo o seu ensino, todas as suas instruções, qual era o grau de conhecimento que eles tinham a seu respeito. Então, ele quis saber, ele quis verificar se ainda pairavam dúvidas sobre o seu reinado, sobre o que ele estava fazendo. Por quê? Porque ainda lá atrás, assim, no subconsciente, havia um sentimento de que ele viria para redimir Israel, para romper com o Império Romano, para estabelecer um novo governo, não um governo divino, mas um governo terreno. Então, com estes pensamentos em seu coração, ele interrompeu a oração, voltou-se para o grupo que o acompanhava, os seus discípulos, e fez essa pergunta muito importante. Ora, eu penso que se um de nós fizéssemos esta mesma pergunta, muitos poderiam interpretá-la
como sendo assim, uma demonstração de orgulho, está querendo saber quem é uma exaltação pessoal. Mas isso não aconteceu com Jesus. Hoje a gente conhece, você sabe o que é uma carteirada, né? O que é? É uma demonstração que a pessoa faz no sentido de afirmar a sua posição. Você sabe com quem está falando? Né? Isso é muito comum nos nossos dias. Mas não foi assim que Jesus reagiu. Não é isso que ele queria saber, ele não estava querendo mostrar uma divindade, uma superioridade. Não. Ele queria saber se os discípulos estavam acompanhando, sabendo exatamente aonde ele queria chegar. Jesus sabia que para servir ao Pai, todos precisariam conhecer o Filho. A sua oração tinha um contexto muito importante. Ele queria tocar no coração de todos para saber a confissão pessoal de cada um. A confissão que eles tinham dentro do coração a seu respeito. Quem? Pergunta, quem? As multidões dizem que eu sou. Veja que, em primeiro lugar, ele desejou saber o que as pessoas que presenciavam os seus sinais, os seus milagres, né, que estavam acontecendo, pensavam a seu respeito. Mas o que realmente ele desejava saber era a opinião dos seus seguidores. E quando li isso, eu me perguntei, será que a igreja hoje sabe realmente quem é Jesus? Será que nós temos um pleno conhecimento de todas essas verdades, de todos estes ensinos, né? De tudo aquilo que ele deixou registrado, né? Entenda o seguinte, queridos, Jesus, ele sabia quem ele era. Ele tinha plena consciência de sua divindade, mas também tinha plena consciência de sua humanidade. Mas sabendo dos desafios que os seus discípulos e que nós também estaríamos enfrentando, ele queria naquele momento ter uma plena consciência de que a sua liderança estava sendo eficaz. É lógico que ninguém segue uma pessoa se não a conhece. Você há de convir comigo. Ninguém segue um estranho. Ninguém segue. Tanto é que ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Ninguém se entrega, queridos, a uma liderança se não há confiança nesta liderança. Muitos que seguiram líderes sem conhecerem as suas vidas privadas, os seus planos, suas intenções, acabaram se perdendo. Quem não se lembra, só para citar, de Jim Jones? As pessoas não o conheciam, estavam seguindo, passando por uma lavagem cerebral, como aconteceu recentemente com mais um dos líderes aí, né? E quase 1000 pessoas se mataram por ordem de um líder que eles não conheciam. Eu não sei se você conhece essa fábula, essa história folclórica chamada O Tocador de Flauta, né? Aconteceu numa pequena cidade da Alemanha, lá no ano de 1284, e quando uma invasão de ratos tomou conta de uma cidade pequena, e um homem então se propôs a libertar a cidade sob o pagamento de uma quantia. Mas ele precisava de trazer as cabeças dos ratos, né? Mostrando então que aquela cidade estava livre. Ele aceitou aquele desafio. Então ele, com a sua flauta, hipnotizou os ratos e levou todos eles para se afogarem num rio. E na hora de receber a sua recompensa, o povo se recusou. Por quê? Porque eles disseram, você não apresentou as cabeças dos ratos, os ratos se afogaram. Então, ele ficou tão zangado, foi embora da cidade. Algumas semanas depois ele voltou, e enquanto as pessoas estavam na igreja, ele começou a tocar a sua flauta. E o que aconteceu? As crianças começaram a segui-lo. E ele levou todas as crianças da cidade para uma caverna e as trancou. Então a cidade, pequena cidade chamada de Hamelin,
não se encontrava nela mais nem crianças e nem ratos. Por quê? Porque as pessoas se recusaram a pagá-lo, ele puniu a cidade daquela maneira. As crianças seguiram aquele homem sem saber quem era. Foram encantadas. E muitas vezes nós somos encantados com líderes, estamos seguindo esses líderes e não sabemos quem eles são. Ninguém, queridos, eu repito, ninguém segue uma pessoa sem a conhecer profundamente. Observe as respostas que os discípulos deram. Versículo 19 aqui do capítulo 9. Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Veja, todos buscaram comparar Jesus a alguns dos personagens que eles conheciam. Conheciam pela história, que tiveram um ministério no passado. Uns dizem que é João, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas. Mas mesmo estando, veja, mesmo estando algum tempo com Jesus, pairava uma dúvida sobre o seu reinado. Até mesmo depois da ressurreição, você se lembra, 2 dos discípulos que caminhavam rumo a Jericó, eles tinham um pensamento completamente diferente. Lucas capítulo 24, verso 21, você conhece a história, aqueles 2 caminhantes, quando Jesus se aproxima deles, e eles conversando com Jesus naquele diálogo, mas o senhor não sabe nem o que aconteceu em Jerusalém e tal, e de repente eles dizem assim, e nós esperávamos que era ele quem ia trazer redenção a Israel. Quer dizer, eles imaginavam que Jesus vinha, ou todo aquele ministério, toda aquela orientação, todas aquelas pregações, todos os milagres, tinham um sentido de romper com o poderio romano. Então, eles fazem essa demonstração de insegurança, e nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção de Israel. Que redenção? Espiritual? Não. Sob o jugo dos romanos, eles queriam se livrar, estabelecer um novo reinado. Então, veja, por isso Jesus se voltou para o grupo e personalizou a pergunta. Voltemos a Lucas 9 e 20. E vocês? Estão dizendo isso, que eu sou aquilo, que eu fui... Tá bom, e vocês? O que dizem? Perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Essa resposta não pode ser dada, queridos, apenas em razão de se ter um conhecimento teórico sobre Jesus. Não se pode. O conhecimento de Jesus só é possível através de uma intimidade, de um relacionamento pessoal, de um aprofundamento na comunhão. Por essa razão, as orações são importantes. Você deve ter, não sei se lido ou visto nas mídias, os erros que muitas pessoas cometem ainda hoje ao se relacionarem com pessoas através da internet. Através da internet. Muitos falsificam a imagem, mostrando algo que não são. E o resultado? É sempre danoso, é sempre ruim, e prejudica e leva muitas vezes até a morte. Como conhecer, queridos? Como conhecer o Senhor se não mantivermos uma vida de oração, de comunhão, de participação com Ele? Esta foi a razão de Jesus, muitas vezes, convidar parte do seu grupo para estar com Ele, para orarem. Por quê? Jesus queria que eles o conhecessem, que soubessem quem Ele de fato era. E um bom exemplo de se estar ao lado de alguém que não implica num conhecimento real desse alguém, nós encontramos até mesmo na família de Jesus. Porque diz, eu acompanho fulano há tanto tempo, mas será que você o conhece? Eu tenho pessoas que dizem, eu estou na igreja há 20 anos, há 30 anos, tal. E muitas vezes não conhece o seu líder, não conhece o seu pastor, não sabe das lutas, das dificuldades, do projeto, do sonho que ele tem. Veja o que diz João capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 7, 2 versículos, versículos 2 até 5. Diz assim,
Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos, veja, está falando da família de Jesus, está falando de pessoas que comungavam com ele, que caminhavam com ele, que viam o que ele estava fazendo. Os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, disseram eles. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Aí diz o texto: pois nem os seus irmãos criam nele. Nem os seus irmãos criam nele. Irmãos que viviam lado a lado, pessoas da família. Nem eles acreditavam. Uma outra ocasião, eles disseram que Jesus estava louco. Ele deve estar louco, perdeu o juízo. Não é? Então veja que não é proximidade física. Nós precisamos de nos conhecer. Precisamos de externar os nossos sentimentos. Isso só é feito através da oração. Quando a igreja se une em oração, quando a igreja ora, dizem que para nós conhecermos uma pessoa espiritual, basta ouvi-la orar. Quando ela ora, ela externa, ela deixa aflorar, ela revela os seus sentimentos. Veja que isso é importante. Jesus mostrou que a única forma de se produzir frutos, disse ele, é através de uma relação de vida, de uma comunhão de vida. Há certos cursos sobre casais e perguntas são feitas, por exemplo: você sabe qual é a cor predileta da sua esposa? E muitos maridos e esposas tropeçam, não sabem qual é o número que a sua esposa calça, qual é a cor de roupa que ela gosta, qual é o prato predileto, não sabem. No entanto, eles estão vivendo há 10, 15, 20, 30 anos. Né? Então, falta um pouco de intimidade, de conhecimento. Quando você vai comprar uma roupa para a sua esposa, fica indelicado, você pergunta: oh, minha filha, qual é o número da sua roupa, do seu vestido? Isso já deveria ter sido assimilado através da comunhão, né? Então Jesus mostra que a única forma de se produzir frutos é através de uma relação de vida. Lá em João capítulo 15, verso 4, ele diz assim: permaneçam em mim, não passem por mim, mas permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem, diz ele, dar fruto, se não permanecerem em mim. Então fala de uma intimidade, de uma comunhão, de um envolvimento, de um entrelaçamento, né? Eu me lembro de um casal, o casal Warren e Ruth Mears. Eles escreveram um livro chamado O Segredo da Oração e fizeram uma afirmação importante sobre a permanência em Jesus, né? E também a relação com as nossas orações. Eles disseram: a permanência em Cristo é essencial para a oração que agrada a Deus e consegue respostas. Tentar cultivar a oração sem a permanência em Cristo, disseram eles, é como tentar cultivar palmeiras na Sibéria. O clima está errado. Você não vai conseguir. Da mesma forma, nós não vamos conseguir conhecer quem é Jesus se não tivermos uma intimidade com Ele através das orações. Então, o grande segredo das orações de Jesus era que ele mantinha uma estreita comunhão com o Pai. Era uma relação, como Jesus falou em João capítulo 15 aqui, do ramo com a videira. Por isso mesmo ele disse que o Pai sempre o ouvia. João capítulo 11, verso 41 a 42 diz: então tiraram a pedra, falando da experiência lá da ressurreição de Jairo, fugiu o nome agora, o irmão de Marta e Maria, Lázaro, né?
Lázaro. Jesus diz, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Eu disse isso para que esse povo saiba que eu estou aqui por ordem tua. Portanto, Jesus, né, seguia aquele caminho de oração, na implantação do teu reino, na implantação do reino dos céus, através de uma comunhão com o Pai, de oração. Se ele fazia isso, nós não podemos deixar de seguir, querido, o mesmo caminho. Para você conhecer o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor, você precisa manter uma intimidade com Ele, uma relação, como eu disse, de ramo com a videira. Se você tem esse pleno conhecimento de Jesus, você tem portas abertas para orar. Por isso, o Pai, disse o Senhor Jesus, Ele me ouve, porque Ele me conhece e eu o conheço. Quem é Jesus para você? Será que é apenas um meio, um instrumento, um veículo para você resolver os seus problemas? Quem é Jesus para você? Será que Ele é verdadeiramente o Salvador, o Libertador, aquele que veio morrer pelos seus pecados, pelos meus pecados? Será que nós temos essa compreensão de que não estamos seguindo um Deus etéreo, um Deus que a gente não pode ver, não pode tocar? Não. Nós temos que ter consciência de que a nossa chamada é para dar continuidade ao trabalho, ao ministério que o Senhor Jesus veio implantar. Por isso ele fez questão de dizer para os seus discípulos, olha, eu quero que vocês entendam quem sou eu. Tanto é que quando Pedro responde a esta pergunta, não, você não é profeta, você não é Elias, você não é João Batista, você, diz o apóstolo Pedro nesse texto, é o Filho de Deus, diz ele, né? É o Cristo de Deus. Então Jesus diz, olha, não foi, Pedro, a sabedoria humana que fez você responder isso aí, né? Não foi a sabedoria humana, isso aí foi algo que veio do Espírito Santo de Deus. Então é muito importante que a gente tenha uma revelação, né? que nós tenhamos tenhamos uma compreensão de que Jesus é muito mais do que curador, libertador. Ele é Salvador, Ele é Redentor das nossas vidas. Que Deus abençoe você nesta noite e que você comece a entender a importância destas orações que Jesus fez, né? É importante que você entenda, mesmo não tendo o conteúdo delas, a gente pode extrair destes momentos que Jesus se dedicava a Deus, para entender a importância de nós também entrarmos num processo agora mais íntimo, com mais intensidade, através da comunhão na igreja, das nossas orações pessoais, da leitura da palavra de Deus. Quem é Jesus? O nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais uma noite, por mais um momento precioso de comunhão. Pai querido, tentamos entender este diálogo de Jesus para com seus discípulos e trazer para nós este princípio, Pai, de conhecimento. Precisamos nos aprofundar na leitura, no conhecimento da palavra, nas orações, para entendermos, Pai, que Jesus é muito mais do que um Senhor que opera milagres. É muito mais do que um Senhor que liberta das opressões do maligno. É muito mais do que um Senhor que supre as necessidades materiais. Ele é o Senhor das nossas vidas. Vivemos debaixo deste senhorio. Somos servos, Ele é o Senhor das nossas vidas e Ele veio para nos resgatar, nos libertar, nos salvar. Muito obrigado por essa oportunidade de entender um pouco mais a respeito, Pai, da oração feita pelo Senhor, que nos incentiva a cada dia mais
a orar também para conhecê-lo melhor. Muito obrigado e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém. Amém, queridos. Estaremos de volta domingo próximo com o nosso culto presencial e você é um convidado nosso. Estamos aqui na Luiz Góes 35, venha estar conosco às 10 horas da manhã, o culto começa exatamente às 10 horas, é um culto ao vivo, e à noite, através deste canal, veículo que nós estamos usando aí através das nossas mídias, das nossas redes sociais, entre em contato conosco, 19 horas, o culto online, abençoando a sua vida. Até novamente nos encontrarmos, que você tenha uma noite tranquila, um resto de semana abençoado, e aqui fica o Bispo Tito Oscar dizendo que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém. Ok.